Jesus cura. Se tiveres questões, Jesus resposta. Se precisares de um abraço e a rocha sola, não é como os homens, não, 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 não. E a rocha não é como os homens, não. Não é como os homens, não, 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 não. Ouro e a rocha. E a rocha junta a tua dor. Quando precisas, eles são da tua amor. Não é como o nome, não, 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 não. E a rocha não é como os homens. Não é como os homens, não, 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 não. O nome dele é Yahoo, Yahoo. O nome dele é Yahusha, Yahusha, ele é Yahusha, Yahusha. Nas horas amargas da vida, Yahusha está lá. Ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Yahusha. As horas amargas da vida, Yahusha está lá. Sendo que as olhas ficou Yahusha. Yahusha. Graça e paz, amados em Cristo. Amados irmãos, eu com muita humildade aos pés do Eterno, como pecador que somos todos nós, carecendo da graça e vivendo da graça do Eterno, eu como ancião que sou, eu não sou uma pessoa que estou muito atualizado de todas as coisas que acontecem. Mas, no entanto, eu tive contato com esse louvor há 2 meses atrás, coisa de 2 meses atrás, mais ou menos, assim, e tocou-me bastante, pude sentir muita unção no louvor, não um sentimento de sentimento, mas espiritualmente ver que o louvor tem uma substância muito forte acerca do Eterno. E então fui acompanhando as entrevistas também, vendo que até por orgulho, né, orgulho no bom sentido, estando feliz por termos uma cantora gospel angolana que tem tanto sucesso, o sucesso corre o mundo, o louvor está a ser cantado no mundo todo pela religião, não é verdade? Mas, no entanto, então desejei seguir, conhecer um bocadinho mais quem é essa cantora, o que é que ela faz, como é que começou. E fui vendo as entrevistas e, por acaso, tocou-me bastante a entrevista quando eu vi uma das entrevistas, a principal, né? Que a Nair Nani diz assim, eu não cobro, porque é um dom que não é meu, não cobro, porque o Eterno não me conferiu isso para cobrar. Eu sinto da parte de Deus que Ele disse para não cobrar. Mas, no entanto, você pode realizar a tua atividade, você pode cobrar, mas nós não te cobramos para ir lá. Quer dizer que tem que ser da vontade da pessoa que convidou, fazendo uma oferta, dando alguma coisa para ajudar o ministério dela. Mas ali fiquei preocupado. Tudo está certo, não cobrar, está tudo bem, receber alguma oferta também voluntariamente está bem. Mas essa parte me intrigou bastante. Eu fiquei analisando vários dias, durante esses meses, a pensar, alguma coisa aqui está errada. Eu não sei se as pessoas não deram conta, mas isso está errado. Eu considero isso está errado porque você não cobra para fazer uma atividade, mas, no entanto, você vai na atividade do estelionatário. Você não rouba, mas você vai comer na casa do gatuno.
Você não partilha com esse roubo das ovelhas, com tudo isso que fazem contra as ovelhas, mas você está tudo bem endossar esses lobos vorazes. Eu acho que alguma coisa aqui não está certa. Talvez isso eu não acredito que seja algo que a Nair cometeu voluntariamente, mas há aqui um equívoco, porque eu acho que a Nair tem que ver uma coisa. Muito jovem que tu és, tens que ver uma coisa, que a nossa vida íntima de oração com o Eterno não nos torna ilesos ou nos torna imunes de sermos tentados pelo inimigo. A nossa vida íntima de oração nunca vai nos impedir com que nós não sejamos tentados. Todos nós vamos ser tentados. As tentações são apenas os testes que nós passamos até a vinda do Eterno, até a nossa morte. Porque tem duas coisas que nos esperam na vida: a vinda do Eterno ou a nossa morte. Irmã Nair, pense bem comigo. Se o Eterno foi que te disse, Yahushua, o Messias, te disse, não cobre, porque esse dom é meu, será que foi ele que te disse também, podes ir na atividade onde os lobos devoradores estão a roubar as ovelhas e te vão dar aquele dinheiro, vão te dar uma oferta do dinheiro roubado? Eu acho que aqui alguma coisa está errada, irmã. Tem que analisar isso. Pequenino que sou, eu aconselho-te a analisar essas coisas que eu estou aqui a dizer. Porque vamos lá olhar nas Escrituras, vamos ver uma coisa. A palavra de Deus no livro de Coríntios diz que não há nenhuma comunhão entre as trevas e a luz. A não ser que a irmã Nair tem uma definição contrária do que a gente observa. Nós que, por exemplo, dissemos, nós não cobramos para pregação, nós não fazemos parte da igreja que vai extorquir as ovelhas do Eterno. Se nós não fizermos parte disso, nós temos uma visão do que é isso que está acontecendo. Eu não sei se a irmã Nair deve ter uma visão sobre isto. Repare bem, apóstolo Paulo, quando pregava o Evangelho, nas suas epístolas, ele faz menção de que os nicolaítas também partilhavam aquele mesmo altar quando ele desce as costas. E depois ele chama a atenção para que não permitisse que os nicolaítas pudessem entrar ali. Por que o apóstolo Paulo fez isso? Porque o apóstolo Paulo não queria partilhar o mesmo altar com aqueles que estão a extorquir as ovelhas, com aqueles que têm o falso evangelho, que pregam doutrinas diferentes. Eu acho que o trabalho, ou esse chamado de ser cantor gospel, é uma das posições mais perigosas no corpo de Cristo. E se nós não tivermos bastante cuidado, olha só bem como é que estava o Diante do Trono. O Diante do Trono também era uma banda com bastante... Eram de oração, oravam muito, buscavam muito o Eterno. Mas olha onde é que foi o Diante do Trono. Esse vosso mundo do gospel é um mundo altamente perigoso e corrompível. Se as pessoas não se dedicarem realmente, se colocarem aos pés do Yahushua, vocês têm muito pouco tempo de santidade para derraparem rapidamente. Então, cuidado com a fama, cuidado com aquilo que você pensa que o Eterno que está te direcionando, mas são apenas desejos do nosso coração. Porque eu não acredito que o Eterno queira que você partilhe, isso está acontecendo agora no Brasil, já aconteceu, que você partilhe o altar com esses indivíduos corrompidos, com esses pastores, com esses grupos gospel que praticamente estão andando nas trevas. É necessário que você se resguarde, porque até dá para notar que você é uma menina de oração. Mas você precisa ter muito cuidado com os territórios que você pisa. E você precisa saber que Deus não te deu esse dom para você capitalizar, para você faturar. O objetivo desse dom não é você faturar. E se você ganhar ofertas onde vais, mas ofertas lícitas de lugares que o Eterno tem que te mostrar, lugares que o Eterno tem que te confirmar, você deve, na verdade,
ter muito cuidado do que é que você faz com aquilo que você recebe também. Qual é o ministério que o Eterno te chama para fazer? O que é que você deve fazer com aquilo que você recebe? Então, isso não sou eu, mas as escrituras vão te mostrar como você deve caminhar. E você tem essa intimidade com o Eterno para buscar, tentar entender e compreender o que é que o Eterno quer falar sobre, o que quer te direcionar. Porque se tu não fizeres, se tu não buscares a voz do Eterno, começares a seguir nessa pirâmide, subida, minha irmã, tens muito pouco tempo para a queda. E a queda não é notável aos olhos humanos, as pessoas não vão notar. A queda é rápida, mas as pessoas só notam depois de muito tempo. É preciso ter muito cuidado, porque Deus não deu dons para nós capitalizarmos, para nós nos tornarmos... Não. Por mais que você não cobre, isso é bom, mas você precisa saber, não cobras e aonde é que você vai? Em que sítios você deve pisar? Você não pode ir para uma igreja do falso profeta, do apostatado, do que prega o falso evangelho. Ir lá, ele, para fazer aquela atividade, ele extorquiu as ovelhas. E no final de tudo, você vai lá, canta louvores, não sei o que, depois eles te tiram daquele dinheiro amaldiçoado e te dão. Você está a ser conivente daquele juízo. Vai ler Mateus 25. Leia Mateus 25 a partir do 16, acho que é 16 ou 31, não sei, por aí. Lê só o Mateus 25 todo, pronto, é o suficiente. Olha bem naquele trecho que vai dizer, vai falar sobre a separação das ovelhas dos bodes. Olha bem o que o Eterno está a falar para os bodes. Os bodes são aquelas igrejas onde você está a pôr os pés, que estão a extorquir as ovelhas, que não estão a dar de comer às ovelhas, que não dão roupa, que não visitam. Elas só passam a vida a tirar a lã das ovelhas, as ovelhas estão secas, quase à morte. Esta igreja, essas igrejas que fazem isso, você não deve ser conivente disso. E cuidado com o Brasil. Muita atenção com o Brasil. O Brasil é o país, vamos assim dizer, em termos do evangelho, dos mais corrompidos depois dos Estados Unidos da América. Então você tem que ter muito cuidado, tem que ter espiritualidade. Porque o nosso desejo, olha, eu falando aqui como irmão que sou, eu também tenho projetos na vida, faço coisas. E eu já cheguei a momentos que eu tomei decisões, que eu pensei que o Eterno é que estava a me dizer, mas era o meu desejo. E o Eterno me deixa ir, me deixa arrancar para depois me escafeder lá à frente. Porque eu me dou mal lá à frente, depois eu paro, eu que volto para ele e disse, epa, eu mesmo não busquei o Eterno para fazer isso. Fiz porque eu queria fazer. Quando muitas das vezes até o voz do Eterno está a te dizer, você quer fazer isso porque se eu não... Quer dizer, eu vou destruir isso, ou vou destruir aquela situação ali. Você quer fazer isso por quê? E você às vezes insiste porque o desejo do nosso coração, nós somos humanos, somos falhos. Espero que essa mensagem você possa entender e podes buscar o Eterno para te direcionar, minha irmã. Porque a queda de todo cantor gospel é rápida, só que as pessoas não dão conta. Quando ele cai rapidinho e as pessoas só vão notar depois, porque quando a glória de Deus vai embora, aquilo não é uma morte assim instantânea. Mesmo Adão não morreu de uma vez. Não, aquilo foi indo, foi degradativamente ele foi. A entender? Esses falsos pastores, quando falamos, não, tem falsos pastores, as pessoas adultas que aparecem por ali, é degradativamente. Nós vamos falando, o Eterno mostrou isso, chamamos a atenção disso, daquilo. Eles foram indo, depois hoje estamos a ver, começam a aparecer os escândalos começam a aparecer, mais um escândalo, mais outro escândalo. Você não consegue compreender, você pergunta, mas por que ele não para? Não, ele já está nisso há muito tempo. Quando a glória saiu dele, já há muito tempo que isso começou. Mas as coisas vão acontecendo, porque o Eterno te abandona. Porque a morte que existe, a morte que está nas Escrituras Sagradas, é o abandono do Espírito Santo. E essa é a parte que a religião não sabe interpretar. A morte é o abandono do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando te abandona, você não tem como se arrepender mais, você não tem como voltar atrás. É aquilo que o apóstolo Paulo diz que vocês serão entregues a uma mente depravada para vocês fazerem o que vocês bem quiserem fazer. Vocês não vão conseguir recuar. Vocês vão ver o mal como bem, o bem como mal. Você vai fazer tudo ao contrário. Então, minha irmã, com muita humildade, espero que isso não seja ofensivo e não tens por que te ofender. Mas eu peço-te, Nair Nani, você deve se resguardar mais e buscar mais o Eterno nas tuas decisões com relação a esta fama. Por quê? Porque o inimigo está bem, o inimigo já está cobrando, já cobrou a tua cabeça, de certeza absoluta, para te testar.
E ele vai te testar. Mesmo essas saídas, ir para aquelas igrejas dos falsos profetas, são testes do Eterno. Porque você tem que buscar a voz do Eterno para saber onde é que você vai pôr os pés. Porque eu não acredito que Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e a Ruxa, o Messias, vai permitir que você entre na igreja do falso profeta. Não. Isso tem que ser teu desejo. Isso não é o Espírito Santo. Não tem como você culpar a Deus disso. Deus não quer que você vá naquele lugar. Duvido. Deus não vai te permitir. Se Ele é que te deu o dom, Ele não vai te permitir você se misturar com os falsos profetas. Ele não vai te permitir que tu vás a uma igreja que está a extorquir as ovelhas, está a arrancar a lã das ovelhas para realizar uma atividade, que eles estão a cobrar bilhetes de não sei quanto, você não quer saber e estás aí lá, porque não, eu não cobro. Mas no final eles pegam naqueles que eles roubaram e dividem contigo. Você é culpada do sangue dessas ovelhas. Você está a ser culpada do sangue dessas ovelhas. Essas ovelhas vão ser cobradas na tua cabeça também. Vão cobrar nos falsos profetas e vão cobrar a ti. Porque você, ao entrar naquele lugar, você está indo se alguém está a te ver como uma jovem espiritual, que ora a Deus, que recebeu um dom do Eterno, então você deve primar por isso. Você deve primar com a sanidade espiritual. A tua sanidade espiritual tem que ser acima dos fariseus e dos hipócritas. Porque se você não fizer isso, você está a ser culpada, conivente, do sangue das ovelhas que estão a ser mortas aí. E em Mateus 25 você vai ver o que é que ele diz. Vocês não me deram de comer, não me deram de beber. Quando eu tive sede, não foram me visitar quando eu estava enfermo, nem quando estava na cadeia. Quando estava nu, não me deram roupa. Esses são os falsos profetas. Você pode não ser a pastora, mas você está a ser conivente dos falsos profetas. Este é muito cuidado, minha irmã. Espero que vou pegar mais leve e só peço que você analisa isso. Porque é muito grave que eu vejo, porque achei isso um equívoco muito grave. Ok, eu não cobro, você pode cobrar, eu não cobro, e no final de tudo, você que sabe o que você quer nos abençoar. Ou você vai receber uma maldição do roubo dos falsos profetas. Cuidado, Nair. Cuidado, minha irmã. Enquanto o Eterno está contigo, busca o Eterno, emenda os teus caminhos. A fama da cegueira. Cuidado, a fama da cegueira. E depois, deves ter muito cuidado para que não ficas aprisionada ao ponto do Eterno já não te... Pronto, te abandonar. Porque quando o Eterno te abandona, é quando você fica, aquela pessoa teimosa. Sabe como esses pastores são? Esses pastores são todos teimosos, são petulantes. Esses pastores, aquilo não é outra coisa, é o Espírito Santo que foi embora. O Espírito Santo foi, já não está aí. Então ele vai fazer tudo para se arrepender. Está a ver o pastor Benny Hinn, o americano? O mais velho, o velhote. 70 e tal lá, no quase 80, hoje o quê? Ele não consegue... 4 vezes tentou se arrepender, não se arrependeu. Você acha que aquilo é quê? É o erro que é demais? Não. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo foi embora. Apóstolo Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo que foi outorgado em vós até o dia da redenção. Morte, vinda de Cristo. Só tem 2 coisas que nós esperamos. A morte ou a vinda de Cristo. E esse Espírito Santo foi selado em nós para nos conduzir, para nos conduzir em toda a verdade, para nos convencer do pecado, da justiça, dos juízos de Deus, para nos fazer relembrar e lembrar todo o ensinamento do Eterno, desde Adão até os santos apóstolos. Minha irmã, analisa isso. Eu espero que alguém te faça chegar esse vídeo. Não sem protagonismo, não. É só que você desse vídeo tira alguma coisa. Eu também sou pecador carecendo da graça do Eterno, mas nós temos que saber quando o Eterno nos separa, porque eu vejo que você foi separada deste mundo da corrupção do gospel. Você está a entrar lá sozinha por causa dos desejos do teu próprio coração. Não é de Deus, não foi o Eterno que ele fez, é você. A fama, a necessidade, o desejo, todas essas coisas vão ofuscar e o Eterno está a te deixar. Por quê? Porque ele te colocou a prova, porque o inimigo cobrou a tua cabeça. O inimigo cobrou a tua cabeça. Todos nós somos cobrados a cabeça. Eu já lhe disse no princípio, eu já fiz coisas, erro que eu cometi. Fui fazer coisas, fui me meter em atividade, em coisas que não era da vontade do Eterno. E eu pensava que era quando fui fazer, mas depois, recuei, e quando as coisas começaram a dar de errado, olhei para aquilo e disse, peraí, mas eu não consultei a Deus para fazer isso. Não consultei. Mas achei que o meu desejo era o desejo de Deus.
Então, eu deixo essas palavras aqui, minha amada irmã, que você analise, pense, cuidado com esse dinheiro que você recebe. Uma das coisas que o Eterno me fez quando comecei o ministério, quando eu comecei a pregar, recebia convites, o Eterno sempre me disse, não receba dinheiro, não receba dinheiro, não receba salário. Eu já fui pastor presidente, não receba salário. Nunca recebi salário de igreja, nunca recebi dinheiro de nenhuma igreja que eu vou pregar. Não aceito. Porque o Eterno me disse, não recebe. Mas eu podia justificar uma das vezes, dizer, não, o pastor também recebe só, isso é para pôr combustível. Eu disse, não recebo. Porque eu podia, esse para pôr combustível, não sei o que, essa conversa que estão a ver com ele, é mesmo para te caçar. Porque se o Eterno te disse não, é não. Há uma passagem que a irmã Nair também pode ver. Está a ver como é? Há uma passagem, acho que é em Crônicas ou no livro de Reis, que fala do profeta novo e o profeta velho. Exatamente. O profeta velho era profeta do Eterno. Mas o próprio profeta velho recebeu instrução para ir tentar, Deus usou o profeta velho para tentar o profeta novo. O profeta novo, simplesmente por saber que esse homem de Deus aceitou, mas a instrução que ele saiu com ele, que o Eterno lhe deu, disse que você não para em nenhuma cidade, não come em nenhum lugar. Volta, vai, transmite a mensagem e volta. Ele foi, fez o trabalho de já fazer, cumpriu, sim senhor. No caminho, o profeta novo lhe mandou chamar, ele convenceu, disse, eu também sou homem de Deus, vem. Mas espera aí, entre o homem de Deus que está a dizer que é homem de Deus e o Eterno que te instruiu, a quem você deve obedecer? Ele aceitou, convenceu-se porque era homem de Deus. Morreu. E o que o profeta velho disse? O profeta velho disse, certamente esse era um homem de Deus. Quando eu morrer, por favor, enterram-me o meu corpo ao lado deste. Porque ele era homem de Deus. Quer dizer, não negou que ele era, mas apenas desobedeceu ao Eterno e o Eterno matou. Então, temos que ter discernimento. Esse mundo, essa mata, essa selva, essa Amazônia, é uma selva perigosa. É uma selva muito perigosa. Quando nós já temos intimidade com o Altíssimo, devemos primar por essa intimidade e buscar sempre ao Eterno para nos direcionar. Não sermos levados pelas nossas próprias vontades. O mundo do gospel é perigoso. Esse altar que você vai participar no Brasil, ou já participou, minha irmã, esse altar é completamente corrompido. Eu não sei, mas é aquilo, é o que eu estou a dizer. Só pode ser o Eterno permitindo que você seja testada. Você aceitou, porque se você tem intimidade com Deus, você devia ter os olhos abertos espiritual para ver onde você está a ir. E olhar para aqueles que vão estar à volta de ti. Quem são? O Eterno podia lhe dizer quem são esses. Que altar é aqueles? E você vai receber dinheiro, oferta, desses ladrões, desses lobos vorazes que estão extorquindo as ovelhas brasileiras a gemerem para eles fazerem o que estão a fazer. Não tem qualquer amor às ovelhas, esse indivíduo. E você vai lá, participa daquilo, faz, sai de lá, recebe, foi abençoada, volta. É maldição isso. Isso não é benção. Isso não é benção, é maldição. Minha irmã, busca a direção do Eterno, que o Eterno possa lhe direcionar como você deve fazer. Mas você está numa selva perigosa, o mundo gospel é muito perigoso. Você precisa analisar como você vai dar os próximos passos, porque isto é muito, muito, muito perigoso. Mesmo em Angola, eu vi as igrejas onde fui assistindo alguns vídeos, vi igrejas, altares que você pisou, e eu perguntei, meu Deus, será possível? Alguém que diz estar separada do Eterno, está a pisar nesses altares? Será que ela não sabe quem são esses, aquele? Então, nós não podemos estar aqui, tipo, estamos numa mata tudo misturado. Não. O Eterno tem essas coisas. Ele tem os seus separados. E aqueles que foram chamados, que têm intimidade, estão separados para o Eterno, devem primar pela sanidade da sua vida espiritual. Sanidade da sua vida espiritual. Então, amada irmã, deixo aqui esse conselho na bendita Santa Paz do Senhor. Daqui um irmão também, carecendo da graça, vivendo dessa graça. Somos todos testados, passamos por testes do Eterno. São testes para os soldados tem que passar por isso. Mas nós não podemos vacilar. Eu também não podia ficar calado diante disso que eu estava a ver e observar. E tive a coragem de fazer isso. Então, minha irmã, sucesso nessa sua caminhada, no trabalho que estás a fazer. Mas, por favor, considere essas palavras. Vai buscar o Altíssimo em secreto e Ele vai te direcionar. Não escuta de mim.
Este é um alerta, você agora vai buscar e o Eterno vai te direcionar, vai te dizer algumas coisas. Vai te confirmar. E não precisas, não há necessidade de qualquer contato, dizer não, porque me aconselharam. Não, não. Faça isso, mantém contigo tudo que o Eterno te dizer. É importante que você faça isso. A bendita e santa paz do Senhor. Shalom, shalom a todos, obrigado. Partilhe esse vídeo com... O importante não é todo mundo ouvir o vídeo, mas eu gostaria muito que alguém próximo pegasse no vídeo e entregasse a ela. Se isso for feito, basta. É o objetivo dessa mensagem. Graça e paz. Oh, oh.